Senhoras e senhores, hoje nós estamos recebendo aqui uma mulher que cada dia que passa, essa mulher conquista ainda mais o carinho e o respeito da população. Deputada Júlia Luci, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, super prazer estar aqui. Quem é, de fato, a Júlia Luci? A Júlia Luci é uma pessoa extremamente comum, né? Eu saí de Minas Gerais, eu vim para Brasília com 8 anos e me estabeleci junto com a minha família em Ceilândia, né? Cresci na Ceilândia, estudei na Fundação Bradesco, tenho muito orgulho de dizer isso, né? Para mostrar que a gente tem uma representatividade, a gente tem um conhecimento mesmo do que é ser aquela pessoa que chegou em Brasília para batalhar, né? Aquela pessoa que sabe das dificuldades que as cidades satélites sofrem, né? Depois de morar na Ceilândia, eu também fui para Areal, que fica ali na parte de trás da Católica, que é um lugar que precisa se desenvolver bastante. Me tornei servidora pública muito cedo, com 18 anos, eu já tinha passado na Polícia Federal, eu era servidora da Polícia Federal e fiquei na polícia por 9 anos, viajei o Brasil pela polícia, enfim, trabalhei em diversos setores. Com 17 anos eu me tornei mãe, né? Então a gravidez na adolescência é uma questão, né, no meu mandato, inclusive com audiência pública, com trabalho em torno do tema. Depois eu fui analista em ciência e tecnologia da CAPES e hoje sou servidora licenciada do Conselho Nacional de Justiça, né? Tenho um trabalho com as mulheres, de capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social, que é a Liga Delas, que é o meu empreendedorismo social. E também cresci numa família de comerciantes, né? De pessoas que começaram do zero, batalharam ali, montaram um negócio e aos trancos e barrancos sustentaram aquele negócio. Alguns conseguiram prosperar, outros não. Então eu tenho tanto uma veia empresarial, empreendedora, como também de servidor público. Por isso que a bandeira da eficiência no setor público é muito forte no mandato, assim como também a defesa dos empreendedores é muito forte também, a desburocratização, a redução de imposto, são sempre as linhas que a gente trabalha. Deputada, como é que é consolidar hoje? Mãe e deputada, responsabilidade enorme essa, hein? As duas muito grandes, né? Minha filha tem 16 anos, ela é uma adolescente, e eu tenho um gabinete, minha equipe é maravilhosa, né? Muito bem selecionada, a gente sempre coloca uma forma inteligente de trabalhar. Então, o meu gabinete me dá o respaldo para conseguir trabalhar bastante intensamente em diversas pautas e entregar o resultado para as pessoas. E também eu tenho tempo para minha filha, né? Estou sempre com ela também, a gente consegue ter os nossos momentos. E eu acho que esse é um desafio para qualquer mulher que queira entrar na política, né? Exatamente consolidar os diversos papéis. Eu acho que o que eu faço hoje é exatamente mostrar que é possível e fica o convite para mais mulheres participarem do processo político. Você nasceu em Patos de Minas. Como é que foi essa transição, a vinda da Júlia Luci para a capital federal? Isso, Patos é uma cidade muito querida, eu estou sempre lá. Inclusive, esse ano é ano eleitoral em Patos de Minas. Nós vamos apoiar um candidato à prefeitura lá, alguns vereadores também terão nosso apoio. Ainda tem família em Patos, mas já vim para Brasília há muitos anos, né? Eu vim para cá, eu tinha 8 anos e então eu cresci, estudei aqui, tenho a minha identidade no Distrito Federal, já morei em diversas regiões aqui do DF, então conheço bastante. E é o Distrito Federal que mora no meu coração e a quem eu represento. Deputada, agora fala pra gente como é que foi sua entrada na política. A minha entrada na política foi, sim, um ato de coragem, né? Quando eu recebi o convite para começar a frequentar as reuniões do Partido Novo, tá até aqui minha pulseirinha do Novo, eu fui me encantando cada vez mais. Eu sou cientista política, então eu conheço de bastidores dos partidos, eu estudei, né? E aí eu comecei a frequentar as reuniões do Partido Novo, gostei muito, gostei dos argumentos técnicos, eu gostei das pessoas que estavam presentes. E aí chegou o convite, né? Algumas pessoas do partido me chamaram para fazer a campanha. Eu confesso que a minha primeira resposta foi não. Porque a gente vê, né, o quanto as pessoas gastam nas campanhas para deputado distrital, é realmente uma estrutura muito pesada e eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura partidária também, o meu partido não utiliza dinheiro público, a gente acha que dinheiro público tem que ir para a saúde, para a educação e não para bancar partido político. Então a minha resposta imediata foi não.
Mas aí eu comecei a perceber, assim, a minha consciência me cobrou muito, né? Se eu queria uma pessoa nova, se eu queria uma mulher, se eu queria alguém preparado, uma pessoa honesta, por que eu não podia fazer isso? Por que eu esperava que alguém fizesse isso no meu lugar? Então, quando eu percebi que seria covardia dizer não ao convite, eu aceitei. E aceitei com o propósito de ser a melhor candidata possível, né? E eu, de fato, dei tudo que eu podia ter dado. Eu me dediquei intensamente, eu estava na rua todos os dias, eu desenvolvi um trabalho muito intenso nas redes sociais, né? Eu só consegui ser conhecida e ser notada porque eu tinha um trabalho de rua extremamente intenso e um trabalho de mídia social também muito intenso, né? E eu gosto também de dizer, Braga, que quando você olha no olho de uma pessoa, ela sabe que você está falando a verdade. Então, o máximo de oportunidades possível que eu tive de conhecer pessoas, de me expor e participar de debates, eu me colocava no máximo de situações assim, para as pessoas me conhecerem. E eu nunca fiz nenhuma promessa na minha campanha, né? Eu me comprometi a ser uma fiscalizadora do eleitor, a representar o eleitor, a votar com coragem. Eu nunca fiz nenhuma promessa de emprego, eu nunca me coloquei como representante de uma determinada categoria ou de uma determinada cidade, porque eu acho que está na hora de a gente representar valores. O valor da honestidade, o valor do trabalho, o valor do comprometimento. Então, o nosso mandato representa esses valores. E isso atinge a qualquer pessoa. Pode morar na Ceilândia, pode morar no Lago Sul, pode ser servidor, pode não ser servidor, pode ser motorista de aplicativo. Eu acho que está na hora de a gente batalhar para termos representantes que tenham coragem de se posicionarem de uma forma técnica, de uma forma transparente, sem dever favor para o executivo, sem esse toma lá da cá. Como é que a senhora enxerga hoje a participação das mulheres na política? Ai, gente, eu acho que nós mulheres ainda temos muito que melhorar, né? Na realidade, temos poucas mulheres na política porque poucas mulheres se interessam a entrar na política. Tem gente que acredita que a saída seja as cotas. Eu não acredito. Eu, inclusive, sou contra as cotas para as mulheres. Eu sei que é polêmico falar isso, mas a verdade é que a cota criou um mercado paralelo em que os nomes de mulheres começaram a valer, mesmo, literalmente, passaram a ser negociados dentro das estruturas de partido para que o partido consiga colocar pelo menos 30% de mulheres e alçar candidaturas masculinas. Então, o que eu observo é que a mulher, quando ela entra na política, não por uma vontade, não por uma necessidade de seguir a sua intuição, uma vocação, mas ela está entrando para cumprir uma obrigação partidária, eu vejo que ela acaba sendo usada para alçar candidaturas masculinas. Então, na realidade, isso acaba reforçando o machismo, né? É mais uma situação em que a mulher é utilizada para facilitar o trabalho de homens. Então, o que eu acredito é que está na hora de nós, mulheres, tomarmos essa responsabilidade e entendermos que a política é um espaço para nós também e participarmos de uma forma efetiva. Eu sou muito contra o vitimismo, eu acho que está na hora de a gente assumir as nossas responsabilidades, a nossa posição de liderança. A campanha não é um processo fácil, não é fácil para homem, não é fácil para mulher. Talvez seja mais difícil para a mulher, mas se você ficar se colocando como vítima, se as mulheres continuarem achando que alguém tem que resolver o problema para ter mais mulheres na política, a gente não vai resolver. O que vai mudar realmente esse quadro de representatividade feminina, que é extremamente baixo, especialmente quando a gente compara com o restante da população, é a vontade das mulheres de participarem do processo de uma forma ativa. E é esse meu convite que eu deixo para as mulheres que estão nos assistindo. Quer mais mulher na política? Seja você essa mulher. Você se considera uma mulher ousada? Eu me considero uma mulher corajosa. Coragem é agir com o coração. Então, eu penso bastante antes de agir, eu sempre estudo, mas o meu coração norteia muitas minhas ações. Eu ajo com coragem, com responsabilidade, mas sim, eu tenho uma pitada de ousadia também. Deputada, aos 18 anos, a senhora começou sua caminhada como servidora pública. Quando a senhora chegou como deputada lá na Câmara, teve um impacto? Ah, sim. Quando a gente entra como servidor público, né? A gente passa em concurso, existe toda uma questão de meritocracia e também de ser anônimo, né? Você é uma pessoa que está ali para servir dentro de uma estrutura já estabelecida. Inclusive, o servidor público nem pode se destacar, né? Agora, como parlamentar, não. Parlamentar, você está ali na ponta da lança,
As pessoas falam de você, a sua imagem está ali exposta, todo mundo tirando foto e enfim. É uma adaptação que não é simples de ser feita, confesso. E eu também não gosto de exposição, olha só. Então, eu tive que ir me adaptando a tanta exposição, mas eu já imaginava que fosse ser extremamente desafiador, eu já imaginava alguns desafios que eu enfrentaria lá na frente, mas como eu sempre disse na campanha, Braga, eu acho que o comportamento do parlamentar depende muito da forma como ele fez campanha. Então, como eu fiz uma campanha espartana, né, eu fiz uma campanha baratíssima, eu gastei menos de 30 mil reais, eu cheguei na Câmara de uma forma muito livre, muito independente. Então, o meu compromisso realmente é representar o meu eleitor, é representar o cidadão do Distrito Federal, que eu não tenho favor para devolver, né? Eu não tenho dívida de campanha para pagar. Então, isso me coloca numa situação de extremo conforto e privilégio, inclusive, né? De poder ser a voz das pessoas ali. Rolou um zuzuzu nos bastidores que após distrital você quer chegar no Buriti em 2022. Isso procede? Olha, eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, porque eu nunca dei essa declaração, né? Mas eu comecei a minha vida política tem pouco mais de um ano, as pessoas ainda estão conhecendo a Júlia Lucy, elas estão avaliando, eu me coloco sempre à disposição do meu partido, de uma bandeira em favor da renovação política, em favor de uma política que sirva às pessoas. Vamos ver o que vai ser daqui para frente, eu acho que ainda está muito cedo, a política não pode ser profissão. Uma coisa eu já falo, eu não tenho intenção de fazer carreira política, isso é muito claro para mim. É um momento provisório da minha vida que eu vou dar a minha contribuição como uma figura pública, como uma mulher, e a gente vai ver o que a nossa missão nos encaminha, né? Meu mandato é uma missão, enquanto for missão eu estarei na vida política, se não for mais eu não estarei. Tem muita gente que está acompanhando essa matéria que está desacreditado de política. Qual o recado que a senhora deixa? É mais fácil você continuar desacreditado. Porque desacreditado, você não sai do seu sofá, você não se engaja na vida política, você coloca a culpa em todo mundo e aí você continua numa zona de conforto. É importante que você entenda que ficar parado e a inércia é o que consolida um sistema político corrupto. Então, quem está revoltado tem que sair do sofá, tem que sair da sua zona de conforto e tem que transformar essa revolta em ação. Pode ser que você seja candidato, pode ser que você apoie uma candidatura nova, uma candidatura independente, mas o fato é que qualquer cidadão tem que participar da vida política de uma forma realmente ativa, de uma forma realmente responsável. Não está na hora mais de a gente jogar a culpa nos nossos políticos. Eu vejo algumas pessoas, ontem mesmo eu estava debatendo com um cidadão no grupo de WhatsApp, ele colocando os políticos como se fossem todos iguais, como se todos fossem farinha do mesmo saco. E eu falei para ele, por que você não é candidato então? Ele, eu não quero. Eu falei, então, assim, você vê o problema, mas não quer fazer parte da solução? Né? Então, o Brasil precisa da participação de todos nós, precisa do nosso engajamento, precisa da nossa entrega. Tem tudo para ser o melhor do mundo, mas que depende, sim, dos brasileiros reivindicarem, os brasileiros honestos reivindicarem o seu espaço no espaço político. E esse é meu convite, mais uma vez, para as pessoas. Essa é a deputada Júlia Lucy. Primeiro mandato, uma mulher determinada, uma mulher que não leva para casa, fala mesmo. E é isso aí, deputada. Muito obrigado mais uma vez pela senhora aceitar o nosso convite e que Deus continue abençoando o seu mandato ainda mais. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. E peço para as pessoas seguirem o trabalho por meio das redes sociais. É @JuliaLucyDF. Tem muita coisa legal sendo feita, muitas novidades. E se você quer ter uma voz ativa e corajosa na Câmara Legislativa, eu sou sua deputada. Então conte comigo. Obrigada.